Olá, que a paz esteja com todos. Bem-vindos ao nosso encontro diário com a Palavra de Deus. Hoje, no dia 107, vamos mergulhar fundo em temas fascinantes: astúcia, a justiça divina e a natureza tão misteriosa e bela da nossa igreja. Sabe aquela sensação de ter sido enganado? Ou talvez, em algum momento, um questionamento sobre o destino final daqueles que se opõem a Deus? Pois é, as leituras de hoje nos confrontam com essas realidades. A gente vai conhecer a história inacreditável dos Gabaonitas e ver como uma intervenção divina chegou a parar o sol. E, além disso, vamos receber um alerta muito importante sobre a vinda do chamado Homem da Iniquidade. Então, se a busca é por entender melhor as consequências das nossas decisões, a soberania de Deus sobre a história, os sinais dos tempos e a riqueza da nossa fé, o estudo de hoje é um verdadeiro banquete espiritual. Vamos lá, nossa jornada pelo dia 107 começa em Josué, com uma aliança bem inesperada. Depois o Salmo 109 nos eleva, nos mostrando a realeza de Cristo. Em seguida, o apóstolo Paulo nos adverte em 2 Tessalonicenses. E para fechar, o catecismo ilumina o mistério da igreja com símbolos lindíssimos. Tudo isso antes da nossa reflexão final. E a gente começa em Josué. Imagina o cenário. As vitórias de Israel estavam ecoando por toda a terra de Canaã. E o medo se espalhava. Mas um povo, os Gabonitas, decidiu usar a cabeça. Trocou a espada pela estratégia para tentar sobreviver. E que plano! Os Gabaonitas bolaram uma farsa genial. Se disfarçaram de viajantes de uma terra muito, muito distante, sabe? Com roupas gastas, pão mofado, uma encenação completa. Quando chegaram ao acampamento de Josué, pediram uma aliança de paz. E aqui está o ponto crucial da história. Os líderes de Israel, impressionados, fizeram um juramento sem antes consultar a Deus. Adivinha? Apenas 3 dias depois, a farsa foi descoberta. Eles eram vizinhos. O povo de Israel, claro, reclamou. Mas a palavra que foi dada em nome do Senhor foi honrada. A vida dos Gabaonitas foi poupada, mas eles foram sentenciados a servir para sempre como lenhadores e carregadores de água para o santuário de Deus. Só que essa aliança gerou uma crise enorme. 5 reis amorreus viram aquele tratado como uma grande traição e se uniram para esmagar Gabaon. Cercados em pânico, os Gabonitas clamaram por socorro a Josué, seu novo e improvável aliado. E o socorro veio de uma forma espetacular. Josué marchou com seu exército a noite toda. Mas a batalha que veio a seguir foi muito além da força humana. O próprio Senhor entrou no combate, lançando pedras de granizo do céu que mataram mais inimigos que as espadas de Israel. E no auge da perseguição, Josué fez um pedido inacreditável a Deus. E o impossível aconteceu. O sol parou no céu por quase um dia inteiro até que a vitória fosse completa. A vitória foi total, esmagadora. Os 5 reis foram encontrados executados e suas cidades, uma a uma, foram conquistadas. O texto faz questão de deixar claro o segredo desse sucesso todo. Não era a força do exército, mas o fato de que o Senhor, Deus de Israel, combatia por Israel. Agora, a gente mula de cenário e vai para a poesia profética do Salmo 109. Este salmo nos dá um vislumbre poderosíssimo do Messias, não só como um rei, mas também como um sacerdote, para toda a eternidade. O salmo já abre com esse diálogo divino que arrepia. O pai convida o filho a se sentar no lugar de máxima honra e autoridade. É uma promessa inabalável da soberania de Cristo e da sua vitória final sobre toda e qualquer oposição. E tem mais, o salmo revela algo único. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso aponta para um sacerdócio superior, diferente daquele dos levitas da antiga aliança. Melquisedeque, aquela figura misteriosa lá de Gênesis, que era rei e sacerdote, é uma prefiguração do sacerdócio de Cristo, eterno, real e universal. Nossa próxima parada é no Novo Testamento. O apóstolo Paulo escreve aos Tessalonicenses para acalmar a ansiedade deles sobre a volta de Cristo e, mais importante, para armá-los contra as mentiras que já estavam circulando naquela época. Paulo descreve um grande confronto final. Antes da vinda do Senhor, vai surgir o homem da iniquidade, uma figura que, com o poder de Satanás, vai seduzir muita gente com falsos milagres, chegando ao ponto de se proclamar Deus. Mas o triunfo dele é pura ilusão. Na manifestação de Jesus, ele será simplesmente aniquilado com o sopro de sua boca.
Diante disso, o que fazer? A instrução de Paulo é muito clara: não se deixar levar pelo pânico ou por boatos. A resposta é a firmeza. É se apegar com toda a força à verdade do Evangelho e pedir a Deus que fortaleça nosso coração na prática constante do bem. Para nossa última leitura do dia, vamos ao Catecismo, que usa imagens belíssimas da Bíblia para nos ajudar a tocar, com a mente e o coração, nesse mistério profundo que é a Igreja. O Catecismo nos ensina que a Igreja é como um redil, um lugar seguro, onde Cristo é a porta e o pastor. É como uma vinha, onde Cristo é a videira que nos alimenta. É um templo santo, com Cristo sendo a pedra fundamental que sustenta tudo. E por fim, a imagem mais íntima, a esposa, amada por Cristo. Cada imagem revela um pedacinho do nosso relacionamento profundo com Ele. Ufa! Depois de percorrermos essas leituras tão ricas, chegou a hora de trazê-las para a nossa realidade. Como essa palavra de hoje ressoa na nossa caminhada? Talvez, em algum momento da vida, já nos sentimos como Josué, sabe? Enganados por situações ou pessoas. Ou talvez olhamos para o mal no mundo e nos perguntamos: Senhor, onde está a tua justiça? Quem sabe um certo temor sobre os desafios dos tempos. E por que não dizer talvez a complexidade da própria igreja às vezes nos afaste da sua essência? Essas experiências podem mesmo gerar consequências inesperadas, não é? A espera pela justiça de Deus pode parecer longa, mas a gente viu hoje que sua intervenção é poderosa. Os sinais dos tempos podem causar ansiedade, sim, mas a verdade é o nosso refúgio. E a igreja, mesmo com todas as falhas humanas, nunca deixa de ter sua natureza divina e espiritual. Mas o mais bonito é que as leituras de hoje nos dão o caminho. O que a gente tira de tudo isso? Primeiro, a história de Josué nos ensina a buscar a Deus mesmo quando erramos, confiando que Ele usa tudo para cumprir seus propósitos. Segundo, o Salmo 109 firma nossa fé na certeza do reinado e da justiça de Cristo. Terceiro, Paulo nos chama a firmeza na verdade, que é nosso escudo. E por fim, o Catecismo nos convida a algo lindo: ver a igreja com os olhos da fé, para além das falhas, contemplando sua beleza divina. A grande lição do dia 107 é esta: a astúcia humana é sempre superada pela sabedoria divina. A soberania de Deus se manifesta, seja na natureza ou na história, e ela garante a justiça final. A vigilância e a firmeza na verdade são essenciais, especialmente nos tempos em que vivemos. E a igreja, com toda a riqueza de seus símbolos, é o lugar onde Cristo continua agindo e o Espírito Santo floresce. Que possamos viver com discernimento, confiar na soberania de Deus, perseverar na verdade e celebrar a igreja como o corpo vivo de Cristo. E a jornada de fé não para aqui. Um hábito se forma na constância. Deixe seu comentário com dia 107 concluído para registrar o seu compromisso e animar outros a continuarem. Que a palavra de hoje frutifique no coração de todos. Nos vemos amanhã para o dia 108. Aqui na descrição tem um link com todo o conteúdo deste estudo para ler de graça e se aproximar ainda mais da palavra.